Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente, aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook, sejam bem-vindos. Só uma consideração, nós tivemos um problema no sistema da transmissão, os problemas técnicos foram resolvidos aqui, e agora nós vamos dar continuidade na reunião que estava sendo tratada, fechada, em função dos problemas que nós tivemos. Mas só para registrar aqui, novamente, agora ao vivo, registrar a presença do senhor Rui Muniz, ex-prefeito de Montes Claros, a senhora Adriana Borges, a irmã dele, doutora Luciana, também que está aqui presente, onde a gente vai fazer uma votação aqui da emenda da lei orgânica e logo após passar a palavra para o senhor Rui Muniz. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1, 2026, apresentado 9/2/2026, primeira votação em 23/2/2026, onde altera a redação do caput do artigo 16 da Lei Orgânica do município de Itacarambi, reduz o período de recesso parlamentar anual de 60 para 45 dias, para a segunda e última votação. Como vota o senhor Alberto Lopes? Voto a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Elci? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador João Paulo? A favor, senhor presidente. Como vota o líder do governo José de Horácio? A favor, presidente. Líder da oposição Juvenal? Oi. Troca aí. Senhor presidente, vereadores, toda a população de Itacarambi que nos assiste pela rede social, queria aqui cumprimentar também, agradecer a presença do senhor Rui Adriano Borges Muniz e toda a sua equipe, doutora Ariadna, doutora Luciana, profissão de médico, professor, já foi prefeito, vereador e deputado estadual de Montes Claros, proprietário da Faculdade FUNORTE do Hospital HC Mário Ribeiro, tem um grande serviço prestado no Norte de Minas. Vou falar uma história aqui quando o senhor tiver, que eu fui o vereador que apoiou a esposa do senhor por 2 vezes, como deputada federal, e o senhor tem um grande serviço prestado no Norte de Minas. Seja bem-vindo à nossa cidade, é isso que faz engrandecer o nosso povo. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu voto a favor, senhor presidente. Como vota a vereadora Luísa? Voto a favor, senhor presidente. Vereadora Rebeca? A favor, senhor presidente. Vereador Heré? Favor, presidente. Vereador Tim? A favor, senhor presidente. Projeto aprovado por unanimidade, alteração na lei orgânica do nosso município, alterando a questão do recesso parlamentar. Está convidando nesse momento o senhor Rui Adriano Borges Muniz, venho respeitosamente requerer a vossa excelência minha inscrição para o uso da tribuna livre, na reunião ordinária a ser realizada no dia 30 de março de 2026, às 18 horas, nessa Casa Legislativa. Assunto ser abordado: saúde pública, educação e desenvolvimento do Norte de Minas. Seja à vontade o ex-prefeito, médico, professor, dono das faculdades da FUNORTE de Montes Claros, o senhor Rui Muniz, o qual nos abrilhanta com a reunião de hoje, onde ele vem tratar de assuntos muito importantes da nossa região. E o que a gente acompanha nas redes sociais e nas redes de televisão, o grande trabalho que o senhor Rui vem desenvolvendo na saúde pública do Norte de Minas. Inclusive, Rui, eu quero registrar aqui uma situação onde a primeira cirurgia robótica do seu Edmo Aguiar dos Santos, ele é tio da minha esposa. Ele foi operado lá no Hospital do Senhor. E também o Paulo Aguiar, que é médico lá também, é primo da minha esposa e trabalha lá no seu hospital.
Parabéns pelo seu trabalho desenvolvido no Hospital Mário Ribeiro e com nossa amiga ali, Luciana. Seja bem-vinda, viu, Luciana? E junto com a doutora Ariana Borges. Seja bem-vinda à Casa Legislativa. O senhor pode ficar à vontade na tribuna, Rui. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores e senhoras vereadoras. Boa noite, meus amigos aqui que nos acompanham. Boa noite aí, população de Itacarambi e da região e do mundo inteiro, né? Porque a Rede Mundial de Computadores transmite, às vezes, muitos estão nos acompanhando. Quero cumprimentar de maneira especial também a minha irmã, a doutora Ariadna Borges Muniz, que é oftalmologista, nos acompanha a doutora Luciana Santana, nossa diretora médica lá do Mário Ribeiro, o nosso amigo Dezinho do Povo, que está aí nos acompanhando, o Alain, todos os demais. Queria cumprimentar Buguinha, agradecer muito essa oportunidade, a vereadora Rebeca, o vereador João Paulo, o vereador Willy Natan, não, Wellington, desculpa, o Wellington, o vereador Zé de Horácio, né? O Eric Nascimento, o Wellington, o Alberto, a Elci Nascimento, desculpa Elci, cumprimentar também o Alberto, cumprimentar a vereadora Luísa, cumprimentar o vereador Juvenal, agradecer as palavras, a Raquel, minha esposa, manda um abraço também. O vereador Dimas Brasileiro. O vereador Tim. Aí. Obrigado mesmo. Gente, é uma honra muito grande para nós. É uma responsabilidade grande estar aqui nessa Câmara, de uma das cidades importantes aqui do Médio São Francisco. Itacarambi é uma cidade onde a gente, quando você desce o Rio Luciana ou sobe o Rio São Francisco, existe uma grande pedra, que os índios deram o nome lá, uma pedra de duas faces, é a Itacarambi. Nós tivemos muitas oportunidades de estar aqui. Recentemente estivemos num encontro de motocross, participamos, gostamos demais, muito movimentada. Cumprimentar o prefeito, se ele estiver acompanhando aí, o vice-prefeito, e dizer para você, gente, política é uma das atividades mais nobres que a gente pode ter na atividade humana. Porque a política existe para melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida das cidades. É a política que trouxe esse asfalto. A gente veio aí num asfalto legal. Eu já vim cá quando não tinha asfalto. Olha que legal, o asfalto foi a política que trouxe, né? Quem vai lembrar aí, Itacarambi não era uma cidade, foi a política que transformou Itacarambi em cidade. Então, política é uma atividade nobre, uma atividade importante, uma atividade que melhora a vida das pessoas. E eu estou aqui hoje para falar de uma grande ação política. Eu formei medicina em 1985. Então, antes de existir o SUS, o Sistema Único de Saúde. Até 1988, gente, existia quem tinha carteira assinada, existia a carteirinha do INAMPS. Aí a pessoa era assistida, o serviço de saúde atendia. Quem não tinha carteira assinada, quem não trabalhava, era chamada, a palavra é feia, mas era indigente. Indigente porque precisava da caridade, e aí surgiram os hospitais São Vicente de Paula, as Santas Casas, né, para cuidar das pessoas que não tinham direito ao SUS. Porque saúde não era direito, era favor, era uma ajuda que a gente dava. Então os deputados constituintes, lá da Constituição de 88, colocaram na Constituição que saúde é um direito da população. Saúde é uma obrigação do Estado, né, de cada município, de cada Estado da Federação, da União. É obrigatório a gente cuidar da saúde do povo, não é favor. Tem que colocar o recurso para existir a consulta, o exame, os procedimentos. Então, a partir de 88, 89, começou a se instalar o SUS. E o SUS, gente, nasceu no norte de Minas. Nasceu de verdade lá em Montes Claros. Existe na história do SUS a Carta de Montes Claros.
que foi o modelo que se usava lá, de uma ação descentralizada de saúde, onde a saúde era categorizada por prevenção, promoção, essas atenções primárias, secundárias, terciárias. Essa ideia nasceu ali e se espalhou para o Brasil inteiro. Hoje, o Sistema Único de Saúde, gente, pode bater no peito, é o maior sistema de saúde público do mundo. Nenhum país, lugar nenhum, nem a China, nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a Alemanha, nenhum país do mundo tem um sistema que atende 200 milhões de pessoas. Praticamente 150 milhões são SUS dependentes. 50 milhões de brasileiros é que tem a saúde privada, né? A saúde complementar. 150 milhões de pessoas são atendidas, gente, nas suas necessidades, na vacina, né, que faz a prevenção. Olha aí a pandemia. Ai de nós se não fosse o SUS. Então, é fundamental o SUS. A gente tem que aplaudir o SUS e defender o SUS. E todo mundo que tem essa sensibilidade, queria comentar, doutora Nívia, a ex-prefeita, mandar um grande abraço. Obrigado pela presença aqui. Mas, meus amigos, então o SUS é fundamental. Na pandemia mostrou-se mais robusto, salvou milhões de vidas aqui no Brasil, né? Então, eu formei medicina muito novo, trabalho como professor, trabalhei na Unimontes, criamos faculdades, mas nosso foco sempre foi atender a maioria das pessoas. Nada contra quem defende a medicina privada, defende a medicina particular, que as pessoas, às vezes, que podem pagar, quer um serviço personalizado, mais rápido, mais ágil, é possível, tudo bem. Mas a grande maioria da população precisava ser atendida com qualidade. Quando eu fui vereador, eu defendi isso. Quando eu fui deputado estadual, eu criei o programa em Minas Gerais, Nívia, que saúde do homem. Igual a mulher tem o programa de saúde que faz prevenção, não faz, não pesquisa se tem tumores, faz mamografia. Não tinha uma política de saúde do homem. Foi o deputado estadual Rui Muniz que elaborou uma lei que existe em Minas Gerais. Foi a lei que criou o programa de saúde do homem. Depois, a presidenta Dilma criou a nível nacional um programa similar, que é o Programa Nacional de Saúde do Homem, que tem também reposição hormonal, que faz a prevenção. A gente sempre teve esse desafio para fazer a saúde ser boa, né? Funcionar. Quando o prefeito de Montes Claros, vocês lembram? Apertei os hospitais, a Santa Casa, o Dilson, o Haroldo Torinho, todos o HU, para que o SUS funcionasse, que eles atendessem de fato as pessoas. Não fizesse só a alta complexidade. A alta complexidade, todo mundo quer fazer transplante, colocar marca-passo, fazer ponte safena, tudo é caro, tudo é beleza. O pessoal faz transplante de rim, todo mundo quer fazer porque paga muito. Agora, fazer uma vesícula, a pessoa está sofrendo ali com a cólica na vesícula, quer tirar a pedra, uma cólica renal, né? Uma pessoa tem varize, uma pessoa tem adenoide, né? As pessoas não querem fazer porque o SUS, o sistema paga pouco. Então eu fui prefeito e fiz o SUS funcionar, gente. Trabalhei forte, pagava em dia, fiscalizava, monitorava lá o sistema e funcionou bem. E o pessoal dos hospitais falava assim comigo: ô prefeito, é impossível, como é que você quer que a gente faça uma cirurgia nesse preço que o SUS paga, né? Não dá, prefeito. Um exame, uma tomografia, uma ressonância nesse preço, não dá. Se a gente for fazer, a gente não cuida da urgência e da emergência. Você tem que colocar a mão para o céu, prefeito Rui, porque a gente salva a vida. Chega lá um baleado, chega uma pessoa infartada, a gente cuida deles. Agora, você quer que a gente cuide da média complexidade? Está na lei. As pessoas merecem. Tem uma consulta de cardiologista, tem uma consulta com um neurologista, que é uma consulta com um neuropediatra. Tem que ter, não tem? Não é direito? Não está na Constituição que é direito? Tem que atender. E o pessoal falava: é inviável. É inviável. Eu construí o Mário Ribeiro, gente. O Mário Ribeiro é uma criança, tem apenas 12 anos, o HC,
o Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro. Então nós construímos o hospital com recursos próprios da universidade. E o que eu idealizei lá, como toda a nossa equipe? Que fosse um hospital de ensino. Porque nós, quem construiu ali, gente, foram as mensalidades dos alunos. Ao longo da vida, a gente vai ganhando dinheiro, prestando serviço, formando médicos, formando advogados, formando enfermeiros, formando técnicos, né? E aí ganhamos o dinheiro, falamos, vamos aplicar o dinheiro aonde? Vamos fazer um grande hospital, e fizemos lá um grande hospital. E esse hospital foi inaugurado em 2013, e ainda ficamos 5 anos sem credenciamento do SUS. 2018 foi credenciado, e na pandemia que esse hospital deslanchou. Porque lá no Hospital Mário Ribeiro tinha 100 leitos de UTI prontinhos. A Santa Casa, o maior hospital, tinha 30. Os outros tinham 10, 15. E aí começou a pipocar e precisava de internar as pessoas. Pessoas precisando de respirador, precisando de UTI, e o Mário Ribeiro tinha lá. Então aí o prefeito Humberto Souto, na época, não tinha alternativa. Se ele fosse montar, era muito mais caro. Teve de contratar. E aí o Mário Ribeiro começou a atender, e salvamos muitas vidas, gente. Depois, quando acabou a pandemia, o presidente Bolsonaro fez uma coisa que foi o legado da pandemia. Ele fez um decreto, falou, todos os serviços de saúde que prestaram serviço para tratar e salvar a vida de brasileiros na pandemia, estão automaticamente credenciados no Ministério da Saúde. Com isso, de repente, o Mário Ribeiro foi credenciado, os CTIs dele. Aí nós credenciamos inicialmente 65 leitos de UTI, hoje tem 85, mas lá tem 100 leitos, ainda falta 15 para credenciar. Mas com os CTIs credenciados, o que ocorreu? Nós pudemos fazer cirurgias, muitas cirurgias. E aí nós falamos, montamos um bloco com 3 salas, depois um bloco com mais 7 salas, 10 salas, depois um bloco com mais 7, o bloco obstétrico com mais 5. Hoje o nosso hospital tem 23 salas cirúrgicas. 23 salas que funcionam de manhã, de tarde, e daqui a pouco vai começar a funcionar o 3º turno à noite. Lá todos os dias, presidente, faz 100, 110, 120 cirurgias. Não é mutirão, não. É o normal. No final do mês é 2.000, 2.500 cirurgias. Tem 2 anos que o Mário Ribeiro é o campeão em Minas Gerais em cirurgias. Olha, nós fizemos mais de 20 mil, 24 mil. Esse ano, se Deus quiser, Luciana, vamos chegar em 30 mil cirurgias. Dependendo de Buguinha, vai ter muito paciente lá para operar, né, Buguinha? Mas, então, é um hospital que criamos uma metodologia. As pessoas falam muito assim, Rui é muito inteligente. Não. Eu sou normal igual vocês. Agora, o que eu sou diferenciado? Eu gosto de viajar, rodar e ver aonde funciona. Então, nós fomos lá em Barretos. Conhece Barretos? O Hospital do Amor, o hospital que mais trata câncer no Brasil. Fomos lá aprender. Fomos lá na Santa Casa de Belo Horizonte, fomos lá no Hospital das Clínicas em São Paulo. Rodamos e vimos os modelos. Participamos de congresso, vamos lá e ver como é que funciona. E aí nós montamos uma metodologia norte-mineira que está dando frutos. O Ministério da Saúde está vindo aqui aprender com a gente. Esses dias, Luciana, quem veio nos visitar, Ariana? A governadora de Brasília, a governadora Celina Leão, ela falou, não acredito nesses números, eu quero ver. E ela passou um dia com a gente lá, vendo. E o Mário Ribeiro, além de ser um hospital de ensino, para funcionar para ensino, precisava ser SUS. Então eu construí um hospital para ser 100% SUS. Até pouco tempo não tinha nenhum apartamento, Nívia. Agora tem 16 apartamentos, são 400 leitos, 16 são apartamentos. O restante, 384, é do SUS. Então 90 e tantos % é SUS lá que atende. Então hospital de ensino, hospital do SUS. Mas não podia ser um hospital qualquer. É um hospital que forma médicos,
forma enfermeiros, forma fonoaudiólogos, forma psicólogos, né? Forma biomédicos, forma todas as profissões, inclusive técnico de enfermagem. Tinha que ser um hospital tecnológico, um hospital moderno, um hospital da inovação. Aonde no mundo tem uma novidade, a gente foi atrás e buscamos. Então lá é um hospital que abolimos a cirurgia aberta, só mesmo em caráter de urgência, em caráter de deu uma zebra, deu um erro que não pode fazer com a tecnologia, a gente tem que abrir o paciente. Mas 99% das nossas cirurgias são feitas minimamente invasivas. É com vídeo laparoscópio, é com videocirurgias, ou é com cirurgia robótica. Gente, lá no Mário Ribeiro tem robô que opera? Tem robô que opera. Aqui, obrigado, campeão. Então, tem um robô que faz a cirurgia de precisão. Eu vou contar para vocês uma estatística para vocês saberem qual é a diferença de uma cirurgia aberta, uma cirurgia por vídeo e uma cirurgia robótica. No caso da próstata, os homens, depois de 40 anos, 45, 50 anos, podemos ter tumor de próstata, não podemos? Tem que ficar olhando, monitorando para prevenir. Porque o tumor de próstata, ele surge, daqui a pouco dá metástase. Ele espalha, ele vai para o osso, vai para tudo que for lugar. Agora mesmo um amigo nosso, amigo de vocês, lembra de Marcos Câmara, da Codevasf? Marcos novo, não era novo? Aí demorou a fazer o diagnóstico. Era um tumor de próstata. E aí o tumor espalhou, deu metástase, foi para os ossos, a gente cuidou dele lá, operou, mas não tinha jeito, espalha, fica incontrolável. Então, vai operar uma pessoa com tumor de próstata, um tumor está lá na hora de operar. Se for fazer aberto, aberto é quando o médico corta, vai com a mãozona lá, pega no tumor, pega o tumor, localiza, corta e tira a próstata e tal. Aí, quando a cirurgia é aberta, de cada 100 cirurgias, gente, 70 ficam ou com impotência ou fica com incontinência urinária. 70 em 100? Quase todo mundo. É muito alto, não é não? Quando a cirurgia é por vídeo, aí faz 3 furinhos e vai fazer a cirurgia por vídeo. A cirurgia da próstata. Sabe quanto que é? De cada 100 cirurgias, 70 salvam, fica legal. 30 fica com incontinência e com impotência. Ah, melhorou muito. No outro era 70, essa é 30. Mas 30%, gente, é muito alto. De cada 100, 30, de cada 10, 3, não é muito? Na cirurgia robótica, o médico opera através do robô. Ele comanda o joystick lá na cabine e ele está enxergando a próstata, realidade ampliada, 3D. Ele põe lá assim, olha, cada músculo, cada artéria, cada capilar, cada nervo, ele enxerga tudo. E ele dá a ordem, através do joystick, para o robô cortar com precisão. Você sabe qual que é a estatística? De cada 10 mil cirurgias, apenas um fica com incontinência ou com impotência. É maravilhoso ou não é? Deu para entender a diferença do que é cirurgia segura, cirurgia de precisão, é a cirurgia robótica. E a cirurgia robótica não faz só próstata não, gente. Ela opera uma mulher, faz várias cirurgias na mulher, hoje faz cirurgia cardíaca, todas as cirurgias de parede abdominal, cirurgias torácicas, né? Cirurgias de forma geral, até plástica, os robôs já estão fazendo algumas plásticas de precisão. Onde há limitação para o movimento da mão, o robô não tem essa limitação. Precisa de precisão, faz. Então é fantástico. Aí, gente, cirurgias neurológicas, né? Hoje a gente acabou de comprar um robô que opera coluna, opera joelho, opera quadril. É um outro robô. Esse robô que eu falei primeiro é o robô Da Vinci. É o robô Da Vinci XI. Agora nós adquirimos um robô lá na Coreia, chegando, agora está dependendo da Anvisa liberar,
para a gente começar a operar coluna, joelho, quadril para as pessoas. Então o hospital é um hospital de tecnologia, no tratamento de oftalmologia. Em 2005, a doutora Ariadna comigo, nós assumimos a Fundação Hilton Rocha lá em Belo Horizonte. Tem 21 anos que a gente dirige o hospital lá em Belo Horizonte, um hospital de 7.000 metros, tem residências médicas, né? Faz um hospital, um movimento grande lá. E tem os melhores médicos oftalmologistas, posso falar do Brasil e do mundo. Lá tem o médico que inventou o anel de Ferrara, o doutor Paulo Ferrara, trabalha com a gente lá. Então são médicos que desenvolveram técnicas, que publicam muito, né? E aí nós trouxemos um pedacinho dele para o Mário Ribeiro. Lá tem um centro de referência, Hilton Rocha, em Montes Claros. E esse centro de referência em oftalmologia, hoje fazemos 1.000 cirurgias por mês. Metade das cirurgias do Mário Ribeiro são em oftalmologia. Essa metade é feita em Montes Claros, em todas as áreas, né? Faz pterígio, faz catarata, faz pálpebra, faz estrabismo, né? A Ariadne ali faz o estrabismo. O estrabismo é o olhinho torto, corrige o olhinho. Faz cirurgia para corrigir retina, né? Deslocamento de retina. Todos os tipos de cirurgias. Faz anel de Ferrara, faz crosslink, todo tipo de cirurgia faz. O melhor de tudo, pelo SUS. Pelo SUS. 0,800 para as pessoas. E mesmo que a tabela do SUS às vezes não é boa, o pessoal fala, o SUS paga mal, o SUS paga mal. Nós não achamos que o SUS paga mal. Os procedimentos têm valores baixos, mas o Sistema Único de Saúde paga uma complementação que chama incentivo. Senhores vereadores que têm uma atividade de fiscalizar também, é muito importante fiscalizar o que é isso. Existe o SUS, a tabela do SUS, existe a tabela do incentivo. Por exemplo, para nós mantermos lá o pronto-socorro do Mário Ribeiro aberto, a porta, lá tem a porta de adultos, pronto-socorro adulto, tem o PA materno-infantil. Se eu for falar o que eu recebo pela consulta, o que recebe lá dos procedimentos, não dá, mas tem que falar. O Estado paga os plantões para nós, o valor dos plantões. A maternidade parece que é 300 mil, o pronto-socorro tem um valor, o PA materno-infantil tem outro. São incentivos que pagam. Todos os meses vem esse dinheiro que complementa, que ajuda a manter o hospital. Isso é fantástico. Mas para evoluir aqui, então, saúde, gente, é um direito e a gente tem que organizar para fazer isso. Agora o Mário Ribeiro está entrando numa outra fase. Por isso é um dos motivos que a gente pediu para estar aqui com vocês, porque o Mário Ribeiro aderiu a um programa novo do governo federal, que vocês devem ter visto falar. Agora tem mais especialistas. Já viram falar? Agora tem mais especialistas, que o ministro Padilha lançou para aumentar o atendimento das pessoas e, principalmente, gente, acabar com as filas de espera. É triste demais uma pessoa, dependendo de uma prótese de joelho, 2 anos, 3 anos, 5 anos, pessoa sofrendo, e tem a solução. A pessoa ali está com 60 anos, está ali sofrendo, podia resolver a cirurgia para ele, né? Uma prótese de quadril. Estou falando na área de ortopedia, mas tem vários lugares que a pessoa fica esperando muito tempo cirurgias. E aí o governo lançou esse programa, vários hospitais aderiram, mas você sabe qual é o maior contrato do Agora Tem Mais Especialistas de Minas Gerais? Um contrato próximo de 100 milhões ao ano, ou seja, vai dar quase 8 milhões ao mês de atendimentos especializados, consultas, exames, fazer risco cirúrgico e fazer cirurgias. Cirurgia para quem? Não vai atrapalhar o ritmo normal, as pessoas normal continuam funcionando tudo. É para atender o que está na espera, está dependendo de muito tempo. Então a gente quer propor aqui para vocês e pedir a ajuda de vocês, né, da Secretaria Municipal de Saúde, pedir da Prefeitura, claro,
dos consórcios intermunicipais de saúde. Nós estivemos agora com o Toninho lá no consórcio do CISASP, lá em Januária, pedindo a ele para nos ajudar a articular com os vários municípios para identificar os pacientes que estão esperando e a gente levar esses pacientes para operar lá. Essas cirurgias, a parte de consultas, a parte de exames, até do risco cirúrgico, pode ser feito local. Aqui tem condição de fazer, para a pessoa não se deslocar, né? Está tudo certinho, a gente marcar a cirurgia. A gente quer fazer uma ação de saúde aqui, breve, em Itacarambi, fazer em Cônego Marinho, fazer em toda a região, para já programarmos essas cirurgias. E ao longo desse ano, né, a gente fazer uma quantidade muito grande de cirurgias, de consultas especializadas, de exames. Às vezes a pessoa está dependendo de um diagnóstico. E exames que são difíceis, por exemplo, endoscopia, colonoscopia. Às vezes a pessoa espera muito, né? Um ultrassom, às vezes espera muito. Tomografia, ressonância. Então a gente organizar para que as pessoas tenham esse direito. O SUS, então, gente, está funcionando mais. Está dando mais oportunidade para as pessoas. Então a gente quer fazer essa parceria aí. Agora, não é só a saúde não existe de forma descontinuada, né? A saúde, para ela existir, não pode ficar sendo só eventos, de vez em quando tem um evento, resolve. Mas o povo não adoece sempre, não precisa ter o saúde da família funcionando direitinho, não precisa ter um lugar que a pessoa às vezes precisa de um médico especialista, tem que ter um lugar lá, um centro de especialidades médicas aqui na região. A maternidade tem que funcionar bem aqui. É difícil a pessoa ir para Montes Claros, a não ser com alto risco, vai ter um alto risco, é Montes Claros mesmo. O HC lá, a maternidade está lá, pronta para receber. Mas no dia a dia, o risco habitual não pode nascer aqui? Não pode nascer em Januária? Precisa fortalecer a maternidade de Januária para que a maternidade funcione melhor, mais seguro, né? Então, para isso, a gente quer lançar aqui, a gente até conversou com o prefeito Maurício, hoje também, ele achou a ideia muito boa, porque é preciso fazer essa entrosagem entre os municípios, entre os hospitais municipais, entre as estratégias de saúde da família, essa organização de ter uma atenção média, um centro de especialidades, né, uma maternidade que funciona. Mas para isso depende de quê, gente? Recursos humanos. Antigamente faltava enfermeiros. Eu trabalhei no Profai para formar muitos técnicos e auxiliares de enfermagem. A Luciana mesmo foi professora, nos ajudou a coordenar o Profai. Formamos milhares de técnicos de enfermagem. Depois ficou fácil, hoje técnico de enfermagem tem muito. Enfermeiro, então, era loucura, não tinha. Hoje tem muitos enfermeiros, não tem? Médicos também, daqui a pouco, tem muitos. Mas a gente precisa qualificar. Não basta mais a pessoa ter o curso de medicina. Não basta mais ter o curso superior de enfermagem. É preciso interiorizar, gente, as residências médicas. Existe residência médica em saúde da família. Porque um médico de saúde da família que fica pedindo tomografia, ressonância, ele está fazendo prevenção? Pedindo exames de laboratório de alto custo? Ele não está sabendo, ele não sabe fazer prevenção e promoção de saúde. É preciso capacitar os médicos, mais ainda, e nada melhor do que ele fazer a residência em saúde da família. E nós temos lá em Montes Claros 15 programas de residências médicas. E queremos trazer para cá algumas vagas dessas residências médicas para termos médicos residentes trabalhando junto às estratégias de saúde da família, para melhorar a qualidade aí. Olha, vai nascer a maternidade nova lá de Januária. Aí eu falei com o prefeito, você sabe qual que é a estatística da maternidade do Mário Ribeiro? De cada 100 partos, Nívia, 70 é vaginal, é normal, 30 é cesariana. Na maioria dos lugares é o contrário, você vai nas capitais, 60%, 70% do parto é cesariano. Aí lá em Januária também maioria é cesariana. E a cesariana não é que é um alívio para a mulher. Então existe uma tecnologia da mulher ter o
parto normal, sem dor, chama parto humanizado, conduzido por enfermeiras obstétricas, sob a supervisão dos médicos obstetras, e que nasce com qualidade, sem dor, rapidinho. A mulher se recupera mais rápido. Uma mulher que faz cesariana fica 90 dias sofrendo. Não pode ali. A mulher que tem o parto normal, é uma semana ou 15 dias, ela está retada de boa. Pode seguir sua vida. Para a criança, muito menos risco, né? Então, nós queremos trazer também a educação casada com a saúde. A educação para formar, melhorar os técnicos, melhorar os enfermeiros, melhorar os médicos. E a residência, às vezes, é longe. Como é que a pessoa para a sua vida? Então, a gente quer trazer os programas em parceria com as prefeituras, né, para que tenhamos essa formação. E isso é realidade, gente. Hoje, eu tenho um sonho, e eu posso falar para você que eu sou muito sonhador, mas eu realizo sonhos, viu? Eu falo, vou criar um hospital, lá está lá. Vou fazer uma faculdade, está lá. Aqui em Januária, na década de 90, nós trouxemos o Seiva para cá, formamos aí a maior parte dos professores, né? Dos pedagogos, professor de letras, de geografia, de história. Muitos professores hoje formam direito, advogados, né? Forma administradores. Então eu sou um sonhador que realiza. E eu falo para vocês, não é só questão mercadológica, é necessário que a gente forme profissionais de todas as áreas, não é? Aqui de Pirapora, que é médio São Francisco, né, até aqui em Januária, Itacanambi, aí depois segue mais o Rio São Francisco. É preciso tinha o Ipedazá, tinha um barco que descia aí, era um americano que era um enfermeiro, e esse Ipedazá, ele era evangélico, ele fazia um trabalho. Isso. E ele fazia nesse barco atendimento das pessoas. E esse atendimento que ele fazia, criou esse Ipedazá lá em Montes Claros, que dentro da Unimontes. E desse Ipedazá é que nasceu o SUS, que nasceu essa ideia de atendimento personalizado, atendimento descentralizado, atendimento hierarquizado, né? De simples para o mais complexo. Então, surgiu aí. Então, por que não trazermos aqui uma escola de saúde para cá? Então, o prefeito lá está entusiasmado lá de Januária, o Maurício é visionário, né? E a gente conversou, e é possível aí, quem sabe, nos próximos anos, abrir aí uma escola de saúde para formar todos os profissionais, inclusive o médico. Correto? Porque é necessário. Se você interioriza a formação, você acha que o médico que forma aqui não vai ficar nessa região? Então, quando a pessoa vem de fora, às vezes é difícil ele se fixar. Mas se a família dele já está por aqui, não é mais fácil? Então, tem muita coisa a fazer, gente. Tem muita coisa a realizar. E isso tudo é a boa política. É a boa política que nós todos temos que praticá-la, né? Fazer, porque o povo merece ser assistido, merece ser cuidado. Eu quero estabelecer essa boa parceria com vocês, colocar o nosso hospital lá, as ordens, a FUNORTE de Januária, tem vários cursos, a FUNORTE de Montes Claros, tem muitos cursos lá também. Convidar cada um de vocês irem a Montes, quando for lá a Montes Claros, conhecer de perto o Mário Ribeiro. Eu falo aqui, fica parecendo uma coisa do outro planeta. É de verdade, gente, é um hospital simples, limpinho, parece, o povo vai lá e fala, parece um hotel aqui, olha, o povo, todas as salas, todas as enfermarias têm ar-condicionado, todas têm televisão plana, tem um atendimento humanizado, né? Os médicos gostam de trabalhar lá, é um hospital cheio de estudantes, cheio de residentes, mas tem também os melhores professores, os melhores médicos especialistas. Então, a gente uniu tecnologia, cérebros, né? Uma infraestrutura boa, tudo isso a serviço para ajudar o SUS. Eu fiquei emocionado ali na plateia, vários de vocês conhecem, né? Se referenciam ao hospital com alegria. E não é fácil
fazer aquele hospital. É muito difícil. A gente precisa muito de emendas parlamentares, a gente recebe muitas emendas de muitos deputados, mas podia receber muito mais, né? O município de Januária, só o município de Januária recebeu na área de saúde, o prefeito falou comigo, 25 milhões de reais de emendas. O hospital lá, que faz um mundo de serviço todo, recebeu 10 milhões de emendas. Podia ter recebido. Só um parlamentar tem 30 milhões de emendas. Um parlamentar. Então é muito importante a gente aumentar a representação política, né? Ter gente perto, gente que luta para cá, para que fortaleça mais nossa região, traga mais desenvolvimento. E para finalizar mesmo, senhor presidente, eu queria manifestar aqui uma ideia que é própria aqui também de Itacarambi. Passou muito tempo, as pessoas às vezes esquecem um pouco, né? Tem dois prefeitos que se sucederam aqui por muito tempo, é o Zé de Paula e o Nemer, Antônio Nemer. Então eles vieram, eu não sei a origem deles, parece que não era daqui, eles vieram, se alternaram aqui. E aí eles fizeram boas parcerias. Por exemplo, essa fábrica que tem de massa de tomate, ketchup aqui, não sei se você sabe, quem a trouxe, né, foi eles com a parceria com a Andrade Gutierrez, com o seu Gabriel Andrade. Gabriel Andrade é um grande empresário brasileiro. Aí faz uma fábrica. Mas você vai andar por aí, vai ver as avenidas, olha para você ver, é alguém que tem a mente arejada que fez essas avenidas largas, né? Aqui é uma cidade nova, então o cara pôde fazer. Então eu estou falando assim que nós somos, você, todos, cada um de nós aqui, somos responsáveis pelo desenvolvimento de Itacarambi, dessa região. Não é um pessoa lá de Marte, ou lá de São Paulo, ou que vai... É a gente pode até ir lá pegar a experiência, até trazê-los de fora para cá para ajudar a gente, mas tem que ser nós. Nós somos os protagonistas, nós construímos a história de nossa cidade a cada época. Nesse ciclo agora são vocês que têm que construir essa história. Então vamos construir essa história de desenvolver. Não existe esse negócio que aqui é uma cidade pequena. Aqui pode não viver só da prefeitura. A prefeitura deve ser 10% da economia. 90% da economia tem que ser atividade privada, tem que ser comércio, tem que ser indústria, tem que ser serviços, tem que desenvolver a cidade. É muito bom a gente ser líder em regiões prósperas, em regiões desenvolvidas. Eu invejo Uberlândia. Quem conhece Uberlândia? Eu conheci Uberlândia em 75, era menor que Montes Claros. Uberlândia hoje é a segunda cidade de Minas. A segunda em população, tem mais de 700 mil habitantes. E a segunda em economia. É rica, com força. O centro atacadista, muita produção de fertilizantes, muita indústria, muito agronegócio, muita usina de álcool, muito desenvolvido, muita boa saúde, muita boa educação. Uberlândia desenvolveu por causa de dois homens, Rondon Pacheco e Ronan Tito. Olha, pessoas que foram visionárias, pessoas que idealizaram a cidade, idealizaram a região e prosperaram o Triângulo Mineiro. Hoje o Triângulo é forte, não é? Então o norte de Minas pode ser forte, gente. Pode ser desenvolvido. Aqui tem tudo para ser forte, ser grande. Precisa ter pessoas. O povo nosso fala assim, tem as minas, tem os minérios aí, tem que pegar o minério e tirar o minério. A discussão do político é se o minério é levado de trem, se faz uma ferrovia para levar o minério, ou se faz um mineroduto, que leva o minério num tubo cheio de água. Tem que ter alguém que falar, não, nem mineroduto, nem trem, nem linha férrea para levar o minério. Tem que beneficiar o minério aqui. Tem que beneficiar, se aqui tem ferro, né? Tem lítio. Lítio não faz bateria elétrica? Por que não tem a fábrica de bateria elétrica aqui na região? Tem que ter. Se tiver a fábrica de bateria elétrica, vem a fábrica da moto elétrica, do carro elétrico, do ônibus elétrico, de tudo, do caminhão elétrico.
É assim que desenvolve. Eu, lá em Montes Claros, quando fui prefeito, fiz tudo para levar as farmacêuticas, as indústrias farmacêuticas para lá. Consegui levar a fábrica da Novo Norte, só tinha a fábrica de insulina. Levei a fábrica da caneta. A segunda fábrica da canetinha fui eu que levei. A Hipolabo estava parada, levamos a Cristália, a Eurofarma, fizemos o convênio para o terreno ir para a Eurofarma. Então desenvolveu. Hoje tem 8 fábricas farmacêuticas em Montes Claros. Caiu do céu as fábricas, Montes Claros virou um polo farmacêutico. Não é verdade, gente? Antes teve alguém que pensou por trás, formamos biomédicos, formamos farmacêuticos, formamos técnicos em química, engenheiros químicos, engenheiros de produção. Tinha cérebro, tinha o dinheiro da Sudene, tinha terreno, tinha tudo. Buscamos empresários e fizemos o polo farmacêutico. Então, isso é planejar o desenvolvimento. Pode ser assim em todo lugar. Cidade como Itacarambi pode prosperar. Tem cérebro aqui, gente. Se você estimular, formar essas pessoas direitinho, o que acontece? Desenvolve. Agora, se nós ficarmos de pires na mão, pires nas mãos, me dá um pouquinho, ficamos de pedintes. O norte de Minas tem que parar de ser pedinte. Tem que ter alguém, muitos de nós, protagonistas lá em Brasília, em Belo Horizonte, em cada uma das cidades, para trazer o relevante para cá, o desenvolvimento. Você sabe quanto que é as emendas dos deputados todinhos? 61 bilhões de reais. Não é milhão, não. Quanto, gente? 61 bilhão de real. É muito dinheiro, né? É nada, gente. Você sabe quanto que é o orçamento da União? O orçamento do Brasil? 1 trilhão de reais. Quanto que é? 1 trilhão de reais. As emendas são 6%. Emenda é nada, gente. Emenda é troco. O que é relevante? O orçamento da União. O dinheiro da educação é relevante. Esse dinheiro da educação está chegando aqui, pode chegar aqui. Todas as crianças de 1 ano de idade, 2 anos, de 3 anos da escola, aqui de Itacarambi, estão na escola, estão na creche, gente? Os menininhos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, estão? Estão, gente? Todos estão. Tem educação, tem creche aqui. Não é, a educação oficial pré-escolar é 4 e 5. Primeiro e segundo período. E 6 é o primeiro ano do ensino médio, do ensino fundamental. Mas os menininhos de 1, 2, 3 estão? Olha que legal, bacana. Então tem que colocar as crianças. A educação aqui tinha que ser integral, tinha que ser bilíngue, tinha que ter um material didático bom, tinha que ter professores ultra capacitados para os meninos ficarem inteligentes. Entendeu? Não pode ser uma educação só de tabela. Isso é política pública, o dinheiro existe para fazer isso. Existe o dinheiro para fazer isso. Um professor podia estar ganhando 8 mil reais por mês. O Fundeb existe, tem dinheiro para isso. 40 horas, 8 mil reais. É o valor que a deputada Raquel Muniz, quando foi deputada, aumentou o Fundeb era 20%, aumentou para 23%. O dinheiro da União era 10%, foi para 23%. Então, é possível desenvolver o Brasil. É possível desenvolver Itacarambi, é possível desenvolver o norte de Minas. Precisa ter informação. Emenda é boa, serve, mas emenda é troco. A gente tem que fazer a política pública funcionar. Que política pública é essa? O SUS, a educação integral, a educação de qualidade, né? A assistência social, as políticas de habitação. Então, não pode. Tem dinheiro para fazer habitação para todo mundo que precisa. Tem dinheiro para fazer toda a infraestrutura de saúde que precisa. Tem dinheiro para fazer o saneamento básico, gente. Não poderia ter nenhum lugar do Brasil sem rede de esgoto, sem tratamento de água. Tem dinheiro para isso? Agora, a emendinha do trator, a emendinha para fazer uma quadra, é boa, bacana, queremos também. Mas vamos pensar grande. Vamos pensar grande, nós merecemos, nossa região é grande. O norte é grande e forte.
Se eu pegar o Grande Norte, tem 3 milhões de pessoas. Só o norte de Minas, 1.800.000 pessoas. É quase 1.200.000 votos. Dá para fazer. Quando eu fui deputado estadual, nós éramos uma bancada de 8 deputados estaduais e 5 federais. Hoje nós temos, do norte de Minas mesmo, 2 federais e 5 estaduais. Precisa mudar isso, não precisa? Política é a atividade humana mais nobre. Façamos a boa política. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Obrigado, Rui, pelas palavras. Queria, o vereador Juvenal, fazer uso da palavra, o vereador Alberto, logo após, e o vereador líder do governo, Zé de Horácio. À vontade. Não estava transmitindo antes, senhor presidente. Eu queria que, senhor presidente, meus colegas vereadores, a população de Itacarambi que nos assiste pela rede social, as pessoas presentes no plenário, vereador Zé Carlos Nascimento, boa noite a todos. Queria aqui agradecer, parabenizar o senhor, agradecer o Rui Adriano Borges Muniz, toda a sua equipe, doutora Ariadna, também a doutora Luciana, também cumprimentar a ex-prefeita Nívia Maria, prefeita competente, trabalhadora, cuidou do nosso município. Rui Muniz, professor, é o professor Rui, médico, já foi prefeito, vereador e deputado estadual de Montes Claros, proprietário da Faculdade FUNORTE e do Hospital HC Mário Ribeiro. Se eu falar para o senhor, eu tenho um pouco de história na vida política de vocês. Eu fui o vereador que em 2014, através de Bruno, o Brunão, ele rodava esse norte de Minas e colocou na minha cabeça que eu tinha que apoiar Raquel Muniz, pouca conhecida em Itacarambi. Ajuntou eu, a ex-prefeita Nívia Maria, Sejão, o Endel, o vereador Dimas, que não está presente, e nós juntamos, corremos atrás, gastamos sola de sapato nessa cidade e no nosso município e conseguimos, em 2014, 1.368 votos para Raquel Muniz, dentro da nossa cidade. E com muita honra, ela cuidou da gente. Depois a gente perdeu o foco, mas eu fui o único vereador que apoiei ela 2 vezes. Em 2014 e apoiei ela em 2018. Ela não foi feliz, mas minha parte eu fiz. E na campanha do senhor também eu tinha um som de prefeito, eu saí daqui para ajudar o senhor lá, que eles fizeram um negócio de levar som para fazer barulho, e eu estava lá na campanha de prefeito do senhor também. Queria falar para o senhor que a Raquel Muniz, em 2014, ela teve 96.019 votos, e desses 96.019 votos, 1.368 foi do povo de Itacarambi. Então, o que eu peço para o senhor é que a gente abra as portas o senhor tem uma faculdade, o senhor tem hoje o Mário Ribeiro, a saúde, para esse povo. Que esse povo contribuiu na hora que Raquel Muniz precisou, nós estávamos, Buguinha, estava junto. Então, eu estou assim meio triste, que eu já tentei conversar assim com vocês, eu tenho que falar a verdade, mas a dificuldade é muito grande. Mas eu sou insistente e eu acho que eu vou conseguir onde eu quero chegar. Eu já tentei conversar com o senhor, com a Raquel, então, mas eu vou lutar para me chegar onde eu quero chegar. Queria falar para o senhor aqui o seguinte, que essas pessoas alavancou sim a campanha de Raquel e ela se tornou uma mulher conhecida no nosso município. Professor Rui, saúde e educação na gestão pública, ela não é favor não, ela é obrigação, o gestor tem a obrigação de cuidar. O senhor sabe muito bem que o senhor foi gestor, né? O senhor foi prefeito, o senhor sabe da cidade de um polo acima, né? Até do normal hoje. E hoje as políticas públicas, elas têm que aparecer e continuar. E o recurso, igual o senhor falou, R$1 trilhão é o orçamento do Brasil, enquanto as emendas, né, dos deputados dá 61 bilhões. Então, o senhor falou certo. O que nós temos que fazer? É uma coisa que o presidente da casa sempre luta, e aí eu também acompanho e sei que é importante, é as políticas públicas para o município. Vamos lutar, trazer coisas diferentes para aqui, porque o que está aqui já está. O que nós temos que buscar mais coisas. Falar com o senhor aqui, eu parabenizo sim, professor Rui, o presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, porque criou esse projeto, né? Muito importante, que agora tem mais especialista. Ele já está andando.
Ele começou e agora eu vi que as coisas estão andando, porque algumas coisas já consegui através desse projeto. Então, queria falar para o senhor que países de primeiro mundo não têm um programa de política pública igual o Brasil tem. O SUS, olha os Estados Unidos, a Inglaterra e tantos países ricos. O povo lá só pensa que o povo não sofre por causa de política pública, sofre lá também. Nós é que não sabemos. A gente só vê quando ele vai pegar os livros, estudar e ver que lá o Brasil hoje é um país que ele está levando exemplo para o mundo. O SUS é um exemplo. Eu sei que uma cirurgia, oi, Buguinha, muitas vezes o SUS não cobre. Mas se tem uma administração boa, o prefeito faz um planejamento bom na saúde, com o recurso que ele recebe, é claro que ele paga essa cirurgia. Ah, não tem dinheiro? Tem. Basta fazer um bom planejamento, professor. O senhor foi prefeito, o senhor sabe. O que faz o município crescer é a união de todos. Onde tem desunião, não vai. Então é uma luta minha, e você pode ter certeza que eu já fiz parte dessa vida pública sua, cotidiana, de política, eu já participei. Eu quero ir, irmãos, claro, na próxima vez que eu quero ir lá, eu já fui conhecer o Mário Ribeiro, não assim que eu tentei falar com vocês, não consegui, mas eu quero que, porque nossa cidade está precisando de muita cirurgia, de muitos exames, nós estamos passando uma situação muito difícil, onde está faltando mesmo, e se nós não fazer parcerias, né, fazer políticas públicas, quem sofre é o povo, professor. E para terminar, eu já falei que, vou tornar a falar, educação e saúde não é, o gestor, ele não é obrigação não, não é favor não, é obrigação. O gestor hoje, que ele não cuida da saúde, ele não cuida da educação, ele é um falido, é um prefeito de um mandato só. E aqui na nossa cidade, nós estamos precisando que as políticas públicas voltem a funcionar, que o povo tenha vez e voz, principalmente questão de saúde, que é o coração de uma administração, juntamente com o coração de uma administração, juntamente com a educação. Então, eu queria só agradecer ao senhor pela presença. O senhor assim, engrandece o discurso que o senhor fez, engrandece a nossa cidade. O senhor está trazendo como administrar uma cidade, mostrando que o senhor já fez. Então, é seguir o exemplo que eu tenho certeza que a cidade vai para frente. Muito obrigado, fique com Deus. Com a palavra o vereador Alberto. Eu quero aqui cumprimentar a ex-prefeita Nívia, ela que também é médica, que fez muito por Itacarambi, na área da saúde. Cumprimentar aqui o professor Rui Muniz e a todos que estejam aqui, também os nossos internautas. E dizer, professor Rui Muniz, que o seu hospital lá, o Mário Ribeiro, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e realmente é um hospital de primeiro mundo. O meu neto fez 2 cirurgias, foi submetido a cirurgias lá, no seu hospital, no Mário Ribeiro, e o atendimento lá foi um atendimento excelente. Eu tenho uma filha também que faz biomedicina e estagia também lá no seu hospital. Ela estuda na FUNORTE, está estagiando, já no meio do ano está terminando a faculdade. E dizer que, quando o senhor foi candidato a deputado estadual, eu fui seu eleitor. E tinha, porque o senhor sempre foi um sonhador. Sempre um sonhador. E eu votei no senhor, fui bem votado, e eu falei mesmo, eu pensei comigo, esse homem vai chegar à presidência do Brasil. Eu falei, esse homem ele vai ser deputado federal, ele já é estadual, vai ser senador, governador, vai chegar até presidente do Brasil. É pelo seu trabalho, pelo sonho, e todo o seu sonho tem tornado realidade. Então, pessoas igual o senhor que o Brasil precisa. E tenho certeza que essas inovações que o senhor está trazendo na área da saúde, o nosso município vai ganhar muito com isso. Não só o nosso município, mas todo o norte de Minas. E, assim como o vereador Juvenal falou, que Itacarambi, a saúde, precisa mesmo, está precisando. E eu só tenho a agradecer mesmo e dizer que nós vamos ficarmos aqui ansiosos, esperando essas inovações e que possa estar trazendo para o nosso município.
Muito obrigado, senhor presidente, pela parte. Com a palavra, o líder do governo, José de Horácio. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar meus colegas, cumprimentar aqui a ex-prefeita Nívia, o qual eu cumprimento o nosso Rui Muniz aí, que eu acompanho há muito tempo. Sou da época de Zé de Paula, Antônio Nemer, sou funcionário público há muito tempo e não sou sonhador como você, porque nós moramos aqui na ponta. Aqui nós já sofremos muito, mas sou persistente. Eu ouvi você atentamente falar das coisas, saúde, educação, e me passou um filme na mente o quanto nós já sofremos aqui em Itacarambi, essa região nossa. É uma região sofrida, a atenção dos governantes não é, na prática, o que você mencionou. Aqui é totalmente esquecido. O que chega aqui na nossa cidade, na ponta, são migalhas. Posso afirmar para você isso. Quando se trata de 1 trilhão, como você falou, o nosso município sofre muito com a necessidade da atenção, o qual você está trazendo aqui para mim a novidade. A distância de Montes Claros a Itacarambi, ela me chama a atenção, porque nenhum governante, nenhum, do Estado de Minas, governo federal, nunca chegou ao ponto de criar um polo mais próximo. Nós estamos a 230 quilômetros de Montes Claros. Você que é médico, a doutora Nívia que é médica, uma pessoa infartada para sair daqui, a dificuldade, o SAMU preparado para sair com uma pessoa infartada. Já salvamos vida aqui através do helicóptero que veio aqui uma, 2 ou 3 vezes. Mas a maioria das vezes, as pessoas mais humildes na ponta, não chegam a esse ponto. Então, assim, por isso que eu falo que a esperança minha é muito pouca, apesar da minha persistência. Mas quando você fala na saúde, na educação, eu afirmo para você que na prática é muito ruim. Então, assim, quem foi prefeito e quem está prefeito, como você foi de Montes Claros, que está um polo mais financeiramente, com a visibilidade de uma cidade maior, onde estão os votos que elege qualquer deputado, que ajuda o presidente, que ajuda o governo. Não é a realidade nossa aqui, não. Aqui a nossa vai começar agora a corrida para deputado. Eu quero falar para você que chega a ser triste quando chega essa época, porque aparecem os aproveitadores, muito deles com as promessas, e pega os votos nossos e tchau. Atenção, zero. É o que sobrar do governo federal, a Bolsa Família, caixa d'água, cano, uma cesta básica aqui, outra ali, aí leva os votos. A saúde, pouco interessa. A educação, pouco interessa. Nós não vamos fazer um polo de saúde tirando pessoas aqui para estudar, como nós já temos, graças aos trabalhos das famílias aqui dedicadas, que tem já muitos médicos aqui em Itacarambi, enfermeiros. Então nós já temos um grupo de pessoas que dedicou muito, sofremos muito para formá-los. E afirmo para você que a saúde, eu perdi uma irmã aqui que trabalhou na saúde, secretária adjunta. E eu fui com ela para Montes Claros e não foi essa facilidade para interná-la, para conseguir. Eu, com a minha condição um pouquinho maior, conhecimento, muitos deputados,
muita gente envolvida. Depois de 2 dias de tanto sofrimento, eu consegui internar ela na Santa Casa. Então, assim, uma pessoa que tinha um conhecimento a fundo, respeitada no meu município, e nós perdemos ela. Uma pessoa que ajudou muito Itacarambi. Entendeu? Então, assim, quando eu vejo você falando dessa inovação da saúde, dessa inovação o qual eu sei que eu passei lá no seu hospital, já levei gente lá, já fui atendido lá. Parabenizo você pelo seu sonho realizado e que tomara que se realize outras coisas melhores para a nossa região. Mas o meu discurso não é contra ninguém, não. É só que nós somos esquecidos. Durante esses anos, como funcionário público, e eu ajudei a construir esse município. Eu trabalho na construção civil há muitos anos, 33 anos. Eu sei o que é o sofrimento dos prefeitos. Todos esses prefeitos, e está ali uma ex-prefeita, eu passei como funcionário efetivo. Apesar das divergências políticas, não divergência de pessoas, sei do interesse de uma cidade, de um compromisso. Mas o sofrimento nosso é grande. Então, assim, espero que você consiga realizar isso tudo aqui, que ajude o nosso município, que se entre em contato com o atual prefeito, com a Secretaria de Saúde, que se depender da força da Câmara, eu tenho certeza do meu companheiro Bruno aí, que é uma pessoa que tem uma boa vontade, como todos aqui. Mas afirmo para você que a minha esperança, ela está magoada em função desses governantes que esqueceu o nosso norte de Minas, esqueceu Itacarambi. É uma cidade pequena, como você falou, não tem muito a crescer. O território nosso aqui é indígena do lado, e ali o Ibama está logo ali, porque as cavernas estão ali. Então, assim, os pequenos produtores, ainda que estão enfrentando isso tudo, estão sofrendo, porque não tem mais por onde. Então, assim, os investimentos aqui têm que ser diferenciados. Tem que olhar com bons olhos e ver a fundo o que realmente precisa em Itacarambi. Sei da luta de todos aí. A divergência política não vai adiante, não, porque nós somos criados aqui em Itacarambi. Eu sou de família humilde e estudei pouco, então eu estou aqui. A política veio porque eu convivi com pessoas que veio de fora, como você falou, e aprendi muito. E aprendi que nosso povo é sofrido. Mas Deus abençoe a sua caminhada, que você consiga ajudar o nosso norte de Minas, em especial Itacarambi. Muito obrigado e boa noite a você. Com a palavra o vereador João Paulo. Boa noite a todos novamente. Agradecer aí a presença da ex-prefeita doutora Nívia, da saúde também, como enfermeira, o senhor Rui Muniz. E quero agradecer novamente ao vivo. Sou um lutador assíduo do Sistema Único de Saúde, sou um funcionário efetivo aqui também há 19 anos. E luto demais por essas cirurgias há muito tempo. E realmente só temos aqui te parabenizar e te agradecer por essa atenção que o senhor está nos dando aqui na nossa região. O nosso amigo Zé de Horácio está falando, nós somos esquecidos mesmo. E se nós não nos unirmos e fazermos essas parcerias, o nosso povo sofre demais. Já sofre há muito tempo e só tende a sofrer mais se a gente não conseguir aí uma influência, um homem com visão tão ampla igual o senhor. Só temos que agradecer sim a presença aqui, a atenção que o senhor está nos dando. E estamos aí à disposição sim para buscar mais recursos ainda para o seu hospital, para que opere muito mais ainda pessoas, principalmente aqui do nosso município.
Estamos aqui de portas abertas na Câmara, no nosso município, para ajudar o que for preciso, para que nós podemos levar mais ainda de centenas e milhares de pessoas para que resolva a situação. A situação das especialidades é uma questão aí também de filas que são infinitas. Felizmente, vamos ver se esse projeto do governo federal, se a gente consegue mesmo colocar para frente, que será uma boa. Sou defensor, sim, do Sistema Único de Saúde e vou aonde for preciso para ajudar, aonde quer que quem precise. Muito obrigado. Quero agradecer aqui a presença de todos. Nós estamos encerrando a reunião, mas eu não poderia deixar de agradecer a presença sua, Rui. Quando o nosso amigo Zé de Horácio fala nessa chateação com a saúde, ele tem toda a razão no sentido de uma vaga demorar 2, 3, até 4 dias para sair uma vaga para fazer uma cirurgia ortopédica. Quando você traz essa modernização do Mário Ribeiro, a gente teve lá, a gente sabe do cuidado que o hospital tem com as pessoas, até café da manhã é servido lá para os pacientes, então a gente vê esse cuidado. Mas quando o Zé fala dessa questão da saúde, eu acho que os governantes, os deputados, têm que pensar num projeto à frente. Está ali uma ex-prefeita médica, que trabalhou muito com a questão da saúde, que foi a ex-prefeita Nívia. Acho que a gente tem que trazer, eu acho que juntar essas forças políticas, descentralizar a saúde pública de Montes Claros. A microrregião nossa hoje é composta por 5 municípios: Itacarambi, Januária, Cônego Mari, Bonito de Minas e Pedra de Maria da Cruz. Por que não investir nesse hospital de Januária, no próprio hospital de Itacarambi, e trazer especialidades que de fato vai desafogar o sistema de Montes Claros? Eu acho que é esse projeto que a saúde pública precisa, e os nossos governantes, inclusive o governo do Estado, o governo federal, o senhor que tem esse sonho de voltar à Câmara Federal como deputado federal, eu acho que tem que trazer essa modernização nesse sentido, onde vai facilitar e principalmente acolher o nosso povo do norte de Minas e principalmente da microrregião nossa, né, José de Horácio? Porque a gente percebe que essa força que o senhor vem fazendo no Mário Ribeiro, eu acho que se todo mundo lá em Montes Claros tivesse essa visão, acho que a saúde nossa seria bem melhor. Mas a gente vê que essa necessidade de descentralizar a saúde e está aproximando, como proximamente com a questão de Brasília de Minas. O povo nosso saía daqui para fazer hemodiálise em Brasília de Minas. Esse foi um ponto positivo do governador Zema, onde investiu muito recurso em Januária e hoje a hemodiálise está fazendo em Januária. Então a gente percebe que isso dá certo, e isso vai trazer resultado para o povo de Itacarambi. Eu quero agradecer a sua presença aqui, mando um abraço para a Raquel. Na época eu também apoiei a Raquel como deputado federal, eu não era vereador, fui suplente, mas a gente percebe que a saúde hoje é o grande gargalo do norte de Minas. Parabéns pela sua presença, e eu quero passar para você para fazer as considerações finais e agradecer a presença sua aqui. Seja bem-vindo ao nosso município. O que está precisando mesmo, Minas Gerais está muito grande, tem que dividir o governador de lá da região lá, o norte está esquecido, teria que ter o estado do norte de Minas, que seria Montes Claros, onde seria a base, ou Janaúba, ou Januário, ou até Montes Claros seria a sede. Tem que dividir o estado, e o número de deputados federal nosso aqui tem que aumentar. Enquanto nós não votarmos no deputado da região nossa aqui, e ficar votando em deputado de fora, eu já votei. Hoje eu não quero mais, porque eu vi que não tem resultado. Quem sofre é o povo. Enquanto um assalto, uma coisa para sair lá do sul, o deputado de lá de fora vem aqui e pega o voto. Olha que tem uma decisão grande lá, de um assalto grande, ao norte de Minas, ele vai pender para lá, gente. Ele não vai colocar dinheiro aqui, não. Ele vai pegar, na hora de pegar o voto, igual o vereador que falou, o Zé falou, na hora de pegar o voto, ele pegou e foi embora. Nós damos uma decisão lá boa, Buguinha, para o norte de Minas, um asfalto, um hospital no norte aqui, igual o Buguinha falou. Por que não investir no hospital de Itacarambi? A prefeita deixou esse hospital maravilhoso. Se o senhor entrar naquele hospital hoje, o senhor vai falar assim, ó, eu vou investir nesse hospital. Porque vale a pena, o senhor vai desafogar, olha aqui para baixo, Missões, Manga, Juvenilha, é tanta cidade. Então eu peço para o senhor, dá uma olhadinha com muito carinho nesse hospital, que o senhor vai ficar surpreso, o senhor vai gostar. Então, assim, dividir o estado, que ninguém aguenta mais, cuidar só do sul, do leste, e o norte de Minas só tomar ferro.
Deputados, vem de lá, pega o povo daqui, mudar a mentalidade, não vota. Nunca estou falando que tem que votar, mas tem que votar mais nos deputados da região para poder nós brigar, para que as coisas aconteçam no norte, porque senão só vem para cá o miúdo, não vem nada. Obrigado, Buguinha, pelos tempos que eu quebrei o protocolo, que eu estava nervoso. Eu não aguento mais sofrer também não, nesse norte de Minas não, Rui. Tem que dividir, o Estado é muito grande, um cidadão só não está dando conta de administrar ele não. Obrigado. As considerações finais, Rui Muniz. Muito obrigado, presidente, obrigado a cada um de vocês pelas palavras, mas eu queria me dirigir especialmente ao vereador José de Horácio e lembrar para você um pensamento de um homem muito sábio que eu, por acaso, tenho o nome dele, o Rui Barbosa. Depois você dá uma pesquisadinha, um baiano, ele foi o águia assim, de defender os direitos humanos, né, os direitos em todas as suas dimensões. Mas ele falava assim, que é o silêncio dos justos, a acomodação dos bons, que faz com que os ruins ocupem os espaços. Então não desanime nunca, tenha sempre fé, esperança e otimismo, porque o pessimismo, você fica deprimido, fica triste, fica embotado, nem quer sair da cama. A gente tem que levantar cedo, agradecer a vida, né? Essa Semana Santa, ontem foi domingo de Ramos, vamos ter a Páscoa no próximo domingo aí. Quero desejar a todos uma ótima Páscoa, né? Mas esse renascer do nosso bom Deus, renasce na gente todo dia de manhã você levanta, fala, pô, eu estou vivo, estou saudável aqui, eleja uma coisa boa para fazer e faça, é uma prioridade, especialmente relacionada com você, para você estar bem, estar feliz, para você poder servir mais as pessoas. Se a gente não se cuidar, o que acontece? Você não pode servir ninguém, não pode ajudar ninguém. Para você poder ajudar, você tem que estar bem. Então é preciso ter fé e ter esperança, ter esse otimismo. E a palavra mais forte que eu queria deixar para vocês aqui é uma palavra chamada coragem. Coragem não é ser bravo. Coragem não é arriscar, não vou subir, vou apagar um incêndio sozinho, vou enfrentar ali uma onça, vou brigar com a cobra. Coragem não é nada disso, gente. Coragem é uma palavrinha muito especial. Coragem é formado de cor, que quer dizer coração. E agem é agir, agir com coração. Todos nós somos líderes, temos que ter muita coragem. Coragem para agir com sensibilidade, agir com amor, agir, Joel, para cuidar das pessoas. Eric, né, Paulo, cada um de vocês, Buguinha, a gente cuidar das pessoas. Nós viemos à Terra para servir. Eu sou médico, não é para cuidar de mim, eu sou médico para cuidar dos outros. O farmacêutico não é dono da farmácia lá para vender remédio para ele, é para vender remédio para os outros, não é? Paulo não é enfermeiro para cuidar de si, é para cuidar dos outros. Nós viemos à Terra para cuidar dos outros, para servir os outros. E na política é que nós mais podemos servir, gente. Eu, como professor, ajudei muitas pessoas a se formarem, dei muitas aulas, ajudei muita gente mesmo a ser doutor. Eu, como médico, cuidei de pessoas, salvei vidas ali. Mas nada se compara com eu, prefeito, eu, deputado, quanto a gente pode influenciar essa política de saúde dos homens, essa mudança que Raquel fez do Fundeb para pôr mais dinheiro, né? Então, é muito importante a ação política. A gente precisa ter coragem. Líderes, vereadores, né, prefeitos, vice-prefeitos, deputados, todos nós somos líderes, temos que ter muita força, muita determinação, muita fé, muito foco e coragem para agir, especialmente para quem mais precisa. É o que a gente faz todo dia. Tenho certeza que vocês estão aqui porque vocês cuidam das pessoas. Cuidam e foram reconhecidos pelo esse cuidado que vocês façam. Então não desanime não. Os povos lá de fora, lá do poder, esse sistemão bravo aí, ele vai ficar deprimido, o Trump, daqui a pouco o Trump vai embora, para isso, você vai ver,
após a tempestade, gente, vem sempre uma calmaria, vem sempre uma bonança, né? Tá chovendo, uma tempestade, doida, daqui a pouco limpa o céu, surge um arco-íris ali, tá tudo verdinho, bonito. Então, vai vir. Então, essa paz, ela é conquistada. E se a gente desanima, tem gente que desanima e corta, desiste da vida. Olha que triste uma pessoa. Não quero mais viver, está muito ruim, eu vou desistir da vida. Auto-extermina a si mesmo. Não pode. A gente tem que ter o quê? Fé. Fé no nosso bom Deus, mas fé na gente também. Se você não tiver fé em você, quem vai ter fé em você? Quem vai acreditar em você? Então, seja forte, guerreiro, e vamos em frente, transformar esse mundo, transformar essa Itacarambi para cada vez ser melhor. Obrigado. Boa noite. Quero agradecer a todos. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião e convido todos para a próxima.